Olá, alunos do curso de Psicoterapia Cristã. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Dr. Fabrício Santana, psicoterapeuta, psicanalista e um dos coordenadores deste curso. Desta feita, vamos iniciar agora a segunda parte da aula que fala sobre ou seja, a quarta parte, que fala sobre a psicologia da educação e da religião, a segunda parte que fala sobre a psicologia da religião, completando então a psicologia da religião. E hoje vamos estar falando aqui com você sobre a importância da educação religiosa nos ambientes escolares, tá? Então, lá na sua apostila, na página de número 24, no tópico de número 8, está assim: por que a educação religiosa é essencial para a formação dos filhos? Essa é uma pergunta. Agora, antes de responder a você essa pergunta, eu quero que você analise bem, inclusive pode até anotar isso que é interessante para você, não só para você, mas para as outras pessoas. Apesar de vivermos no Estado laico, quer dizer o que Estado laico? É que cada um tem o direito de professar a religião que decidir ser. Ou, se ele quiser, ele pode ser ateu. O ateu é a pessoa que não professa nenhum segmento religioso. Pois bem, mas a Lei 9.394, sancionada em 20 de dezembro de 1996, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, nesta lei está previsto, no seu artigo de número 33, está previsto que é a Lei das Diretrizes Básicas, está previsto que a educação religiosa insere-se em disciplinas facultativa considerada integrante da formação básica do cidadão. Para sua realização, deve ser mantido o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Por que isso? Eu vou explicar isso aqui a você com uma facilidade que é você, psicoterapeuta, que está atuando na área cristã, cristã católica ou cristã protestante. A nossa cultura, desde os primórdios, quando o Brasil foram trazidos escravos para o Brasil e também os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram então uma religião. E na cidade, inclusive na cidade de Ubatuba, no interior de São Paulo, no litoral norte, existe uma praça, que esta praça, ela é a praça que tem o monumento a Iperuígue. Inclusive ela fica na Avenida Iperuígue. Ali tem uma figura, uma imagem de um padre escrevendo na areia. Foi ali naquela praça, que também ali bem próximo é uma praia, que os padres portugueses começaram a trazer a educação até então de Portugal para o Brasil, aos indígenas que aqui estavam. Segundo a história, os indígenas aqui eram uma miscigenação indígena, alguns guaranis e de outras cadivéus e de outras etnias indígenas. Aí eles começaram a catequizar, ou seja, eles começaram até então, na época chamava de catequização, mas eles começaram a fazer com que aqueles indígenas aprendessem o idioma português. Então, começou-se ali uma das escolas educacionais. Começou-se aí
a dar um conhecimento àqueles indígenas. Como eles eram cristãos católicos, eles ensinavam a religião, a catequese religião, digamos assim, católica, para aqueles indígenas. Agora, para eles aprenderem o que era educação religiosa, eles também tinham que aprender a ler e a escrever em português. Então, começou aí uma das primeiras escolas. Os anos foram se passando e algumas outras religiões começaram a também entrar pelo caminho educacional. Por exemplo, a Igreja Batista do Brasil, ela, quando veio ao Brasil, quando ela chegou no Brasil, ela montou uma escola em alguns locais em que ela estava se instalando. Inclusive, hoje existe algumas faculdades, algumas universidades, que é a Universidade Batista. Nós também, olhando para esse lado, poderemos observar que existe a Igreja Metodista do Brasil. Inclusive, existe, se não me falha a memória, a Faculdade Mackenzie, que também é a Universidade Mackenzie. Faculdade Universidade Mackenzie é administrada pela Igreja Metodista do Brasil. Nós temos também a Faculdade Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana do Brasil montou então escolas, universidades, faculdades, e isso é espalhado em todo o Brasil. Também nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que entrou também pelo mesmo caminho, que eles trabalham já com um foco na educação primária. Ou seja, apesar do nosso Brasil ter uma miscigenação religiosa, muitas igrejas evangélicas, muito chamadas protestantes também, entraram pelo caminho da educação, pelo caminho de socializar as pessoas através da educação. E então, o que passou a acontecer? As pessoas que gostavam daquele ensinamento entraram pelo caminho de estar ajudando a sociedade, ao município, porque em alguns municípios que essas igrejas, essas instituições religiosas faziam a fundação da sua escola, da sua faculdade, não se tinham acesso à educação. Alguns municípios não tinham escola que sequer de primeira educação, que é a educação primária. Então, o que passou a acontecer? Essas igrejas que tinham a possibilidade de fundar essas escolas, quem gostava do ensinamento que essas escolas traziam, colocava os seus filhos. Isso não significa que somente quem professasse aquela religião ou pertencesse àquela denominação poderia colocar os seus filhos para estudar ali, ou a pessoa que estava sob a sua tutela. Porque muitas das vezes os filhos, até hoje, os filhos eram quem criava uma criança, quem estava com a tutela da criança, era um pai de criação, era um tio, um avô, uma avó, e assim sucessivamente. Em tempo ainda, eu quero lembrar que as Assembleias de Deus no Brasil também tem algumas escolas, inclusive escolas primárias e até universidades. Por que eu estou falando isso para você? É que depois do ano de 1996, começou-se a ter a possibilidade de abrir mais instituições escolares com esta instituição religiosa sendo a tutora.
Mas eu também quero te comunicar, você que é terapeuta cristão, eu quero te comunicar que também existem universidades que têm como mantenedora algumas instituições religiosas que são de religiões descendentes afro. E elas estão dentro da lei e elas podem, inclusive tem escolas primárias e também tem universidades. E isso é muito bom, porque no Brasil temos a possibilidade de ter várias religiões e várias instituições religiosas. Agora, você, quanto terapeuta cristão, que trabalha direcionado a um povo, a uma instituição cristã, tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, não se pode fazer acepção de pessoas. Segundo, não se pode fazer discriminação religiosa. E nós temos visto algumas pessoas que estão até se integrando e pegando algumas informações conosco, é muito comum isso, porque passam por situações tipo esta que eu acabei de falar, e não permite, porque é de uma religião A ou religião B, a pessoa não participar daquela instituição educacional. A instituição, ela é educacional, independente de qualquer que seja a religião mantenedora. Se é uma religião afro, se é uma religião católica, se é uma religião espírita, se é uma religião protestante, se é uma religião budista, não importa. Aquela pessoa que estiver ali, ela pode ser de qualquer outra religião, como cidadão ou cidadã, ela tem que ter as portas abertas para ela. E você, psicoterapeuta cristão, com essa lei, você também tem a possibilidade de ajudar com o atendimento psicológico, com o atendimento terapêutico nessas escolas, tá? Você pode, porque apesar da escola ser privada, porque na maioria das vezes que eu mencionei aqui, todas as que eu mencionei são particulares. Você tem possibilidade de atender, desde que você se enquadre no aspecto de formação que ela está pedindo, além da formação de psicoterapeuta cristão. De repente ela diz assim, eu quero um professor que tenha formação religiosa, mas que ele também tenha o magistério, que ele seja um professor, que ele seja uma pessoa que tenha a possibilidade educacional de estar trabalhando aqui com os nossos alunos, além de ser psicoterapeuta. Existem outras escolas que não exigem que o psicoterapeuta seja cristão. Eu mesmo já atendi em algumas escolas, eu já atendi em algumas escolas, eu já atendi em fundação, eu já atendi em creche, que não tinham a exigência de ser um professor naquela área, tá? Porque eu, como psicoterapeuta, eu atendia. Eles me contrataram assim. Como muitas escolas privadas brasileiras são fruto de trabalho de congregações religiosas e em suas missões estão prevista a prática da religião base, geralmente ligada ao ensinamento cristão, com o objetivo de proporcionar uma educação humanizada. Entendeu aqui? A educação é humanizada, ou seja, não importa quem esteja lá. Você, como terapeuta, você que é professor, que inclusive nós temos professores aqui que são diretores de escolas, que estão participando também desse curso, que é aluno aqui desse curso. Priorizando valores como amor,
paz, fraternidade, solidariedade e compaixão. Pelo fato da educação religiosa estar conectada a diversos aspectos culturais, também são comemoradas datas festivas e cultuados símbolos pertinentes à religião. Ou seja, se na sua escola ou na escola que você vai trabalhar, suponhamos que você está com seu certificado na mão, viu lá que na sua cidade existe uma escola que tem os valores cristãos e vai estar, então, contratando você como psicoterapeuta. Se ocorrer de alguém de uma outra religião desejar matricular o filho e aquela criança, aquele menino ou a menina, estando lá, não é daquela religião, não professa aquela religião, e no dia festivo aquela religião, ele não quiser participar, aquela criança não pode ser penalizada, ou seja, ela tem o direito de não participar e não pode ter tirado ponto dela, não pode ser, digamos assim, a nota não pode ser uma nota prejudicial para ela. Isso é bom, muito bom o esclarecimento, tá? Isto está na lei. Vamos lá, na página 25, no tópico 9. Qual a importância da educação religiosa na formação dos alunos? Desde a primeira infância, a educação religiosa tem o intuito de fornecer características positivas e incentivar virtudes que serão indispensáveis para o futuro das crianças, como a infância é a primeira fase do desenvolvimento de um ser humano, ou seja, o ser humano em si, ele precisa se desenvolver a cada dia e na infância é o que acontece, né? Então, como a escola, de certa forma, é uma extensão da casa, é uma missão fortalecer todas as dimensões do aluno, ou seja, aquilo que ele aprende em casa de forma correta, a escola fortalece. E aquilo que ele aprende em casa que não é bom para o crescimento e para o desenvolvimento do aluno, cabe aos professores e a você, como psicoterapeuta cristão, ajudar na desconstrução para construir uma nova criança com um caráter vindouro, excepcional. Normalmente, as famílias que procuram uma escola que fomenta a educação religiosa têm a preocupação com um ensino forte, capaz de oferecer toda a bagagem de conhecimento necessária para um futuro pessoal, profissional brilhante, porém não desassociado dos valores humanos fundamentais. Ou seja, não se pode ensinar naquela escola valores religiosos sem deixar que a pessoa entenda que esses valores também são valores culturais, tá? Ou seja, você não pode deixar de falar sobre algumas matérias, que mesmo que essas matérias sejam matérias que fomentam algum tipo de religião. Tem que ser explicado. E outro detalhe importante, não é permitido pregar para o aluno. Ou seja, explicar religiosamente você pode. Você só não pode deixar de lado a educação religiosa e fazer da educação religiosa um culto. Fazer daquela sala de aula um culto em que aí já perde-se, digamos assim, a ideia da sala de aula e fazer um culto ecumênico. Aí isso não pode ser feito, tá bom? Isso é muito importante que você saiba. Tópico 10. Quais são os benefícios do ensino religioso nas escolas? O primeiro benefício, bons relacionamentos.
O contato com a educação religiosa permite o desenvolvimento de projetos dedicados à valorização de amizade, respeito, reconhecimento do melhor caminho a seguir. Essas ações permitem que os alunos se mantenham envoltos a um clima harmonioso e repleto de relacionamentos salutares. Não significa que não vai ter uma briga lá na sala de aula, não significa que não vai ter uma briga no recreio, no intervalo. Tá? Os pais, sem dúvida, se estendem para fora dos muros da escola. Ou seja, os valores que você ensinar lá vai ser ensinado, por exemplo, ele vai difundir isso, vai levar isso para a casa dele. 2. Combate ao preconceito. Deve-se combater o bullying, deve-se combater o preconceito, deve-se combater muitas coisas, inclusive deve-se combater aquela questão que às vezes tem dentro da sala de aula. Se você ainda não trabalhou com alunos no ensino educacional primário, você vai ver isso. Existem, às vezes, o bullying, inclusive, tomando como base a religião daquele aluno que está sendo vítima do bullying. Tá? 3. Busca por respostas. A dimensão atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. A depressão atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. E o suicídio corresponde à segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. E o que acontece? Cabe à instituição religiosa, principalmente cristã, principalmente com os valores cristãos, trazer ensinamento para aquela instituição, falando sobre depressão, falando sobre suicídio. É um trabalho educacional. Inclusive, nós aqui fazemos muito isso nas escolas. Falando, 10.4, ética, por fomentar a construção de valores éticos e morais. A educação religiosa permite aos estudantes reconhecer os melhores caminhos da vida, sempre com retidão, senso de justiça e livre de arbitrariedades e, enfim, de uma série de coisas que não é do valor cristão. Talvez você pode perguntar, doutor Fabrício, eu ensinando tudo isso na educação religiosa na escola, é garantia que o aluno não vai para um caminho que não seja bom? Não, é ser humano. E ser humano tem o ser humano, ele é único, ele é exclusivo. Então, ele é apresentado um caminho bom e um caminho que não seja ético para ele, na questão dele, na visão dele, ético para ele não seguir. Então, é ele que vai decidir. Mas nós, como psicoterapeutas e educadores, não podemos de forma alguma se eximir de trazer esses estudos, esse conhecimento para ele. Tópico 11. Religião e psicoterapia, segundo a psicoterapia da religião. Olha, existem muitos psicoterapeutas, muitos psicólogos que não são a favor da religião. Existem muitos, uma outra parte que também é a favor da religião. Agora, se chega no seu consultório, na sua sala de atendimento, uma pessoa, mesmo que ela não seja da sua religião, eu já atendi líderes religiosos de religiões afro. Eu já, inclusive, fui convidado para palestrar como psicanalista e psicoterapeuta em reuniões, inclusive falando sobre saúde da mulher, falando sobre depressão, falando sobre ansiedade.
e outros males psicossomáticos que atingem o ser humano. Eu fui convidado, estive lá, não falaram sobre religião e eu também não falei sobre a religião que eu professo. Portanto, há uma necessidade de quando o profissional recebe no seu consultório uma pessoa que é de uma religião diferente da dele, ele não deve, ou pode ser até da mesma, ele não deve puxar o assunto a nível religioso. Porém, se o paciente que ali está quiser falar sobre este assunto, ele tem direito de estar, o paciente tem direito, se isso é importante para o paciente, se é importante para ele, se ele toca nesse assunto, se ele traz essa demanda para o terapeuta, para o psicoterapeuta, é porque isso é importante. Sendo assim importante, significa que, sendo importante para ele, faz parte do tratamento. Fazendo parte do tratamento e você é uma das peças centrais do tratamento, você deve comentar, você deve falar, você deve expor, você deve explicar, entendendo que, se ele for de uma religião diferente da sua, nunca traga para um debate a nível religioso, um debate a nível de conversão, um debate a nível de que vai trazer uma antipatia ao tratamento e uma antipatia a você que é o terapeuta dele ou dela, desta pessoa que está no seu consultório. Você, como psicoterapeuta, acima de tudo, tem que tratar o indivíduo, tem que tratar o ser humano, não o religioso em si, tá bom? Essas foram as explicações sobre esta matéria, que é uma matéria maravilhosa, a psicologia da educação e da religião, do curso de psicoterapia cristã. Eu fico por aqui, lembrando que eu sou o Dr. Fabrício Santana, psicoterapeuta, psicanalista, um dos coordenadores desse curso, e até a próxima aula.